Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui para um vídeo especial para o mês da consciência negra. E para comemorar essa data, eu decidi fazer uma listinha com 5 grandes escritores negros. Mas bom, vamos começar então com Luiz Gama. O Luiz Gama nasceu em 1830, lá em Salvador, na Bahia. Filho de um fidalgo com uma mãe africana livre. Logo quando ele era criança, com poucos anos de idade, a mãe dele teve que fugir da Bahia para o Rio de Janeiro, por causa que ela estava envolvida lá na sabinada que teve lá na Bahia e tal. E aí quando ela fugiu para o Rio de Janeiro, depois de um tempo ela sumiu. Algum tempo depois o Luiz Gama descobriu que ela tinha sido expulsa do Brasil. E por que ela foi expulsa? Bom, ela seguia a religião de raiz africana. E naquela época, isso não era bem aceito na sociedade brasileira. Até hoje não é. Sejamos sinceros, mas naquela época era ainda pior. E por causa disso ela acabou sendo expulsa do Brasil. E depois, quando o Luiz Gama já tinha 10 anos de idade, o pai dele, fidalgo, acabou perdendo muita grana, arranjou umas dívidas de jogo. E quem que acabou pagando por isso? O jovem garoto Luiz Gama, que com 10 anos foi vendido como escravo. E ficou anos nisso, ficou anos. Até que quando tinha 17 anos, ele estava trabalhando numa casa lá e tal, e uma das pessoas que estava lá ensinou ele a ler. Isso mudou bastante a vida dele. E assim, logo depois que ele aprendeu a ler, ele fugiu dessa casa e conseguiu provar que ele tinha direito de ser livre. A gente não tem uma certeza de como ele conseguiu provar isso. Não tem, assim, um documento, alguma coisa assim. Eu tentei achar alguma coisa sobre isso, mas eu não encontrei nada. Mas, pelo menos ele conseguiu, isso que importa. Olha, depois disso, ele trabalhou bastante, hein? Porque em São Paulo ele se tornou praça, que é meio que um polícia civil, digamos assim. Eu não sei se é exatamente isso, mas é tipo isso, sabe? Mas ele acabou sendo expulso por insubordinação. Depois disso, ele foi copista e funcionário público. E bom, enquanto ele estava trabalhando como funcionário público, ele começou a escrever os primeiros textos dele, poemas e tal. E em 1859, ele publicou o primeiro e único livro dele, que é As Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. É um nominho meio comprido e complicado, que eu tenho dificuldade de lembrar o nome sempre, mas consegui falar de primeiro. Depois disso, ele virou jornalista, trabalhou ainda mais com afinco nessa questão abolicionista, defendia uma república para o Brasil, que na época era o Império do Dom Pedro II. Óbvio que ele não era tão bem visto assim por ser negro. As pessoas julgavam ele por causa disso, Até hoje julgo. É complicado, E tem uma coisa interessante aqui, que ele se tornou rábula. Eu não sei se assim que se pronuncia, se é rábula, eu não sei. Mas basicamente o rábula é um advogado que não tem a formação acadêmica devida, sabe? Acredita-se que o Luiz Gama até tenha estudado advocacia, mas não chegou a terminar. Mas como rábula, ele conseguiu ajudar um monte de negros a conseguirem provar que eles mereciam a liberdade, a conseguir essas cartas de alforria. Ele ajudou gente pra cacete, assim. A lei do ventre livre, lá de 1870, se eu não me engano, pra ele foi vista como uma grande vitória, assim. Foi algo assim, uma das maiores coisas que ele fez, com certeza, porque só lá ele conseguiu ajudar mais de 500 pessoas, libertar, 500 escravos. É um número muito grande, sabe? Ainda mais pra uma pessoa negra naquela época, que tinha dificuldade de fazer tudo, já que a sociedade não deixava. Isso é um marco bastante forte, assim, e já na época eles já sentiram isso. O Luiz Gama acabou morrendo em 1882, alguns anos antes de ver a abolição oficial da escravatura no Brasil. Mas ele fez um pouco que ele podia para ajudar as pessoas nisso. E vale ainda lembrar que quando ele morreu, 4.000 pessoas apareceram no cortejo funerário dele. 4.000. Pensa que naquela época a cidade lá onde ele vivia tinha 40.000 pessoas. Tipo, 10% da população foi lá só para acompanhar o velório dele. Agora vamos para a segunda pessoa dessa lista, que é a Maya Angelou. Eu torço pra estar falando o nome dela certo. Por favor, eu tenho dificuldade em falar os nomes,
Meu Deus. Ela é uma escritora americana, que nasceu em 1928. E bom, a vida dela não foi fácil também. Aos 7 anos ela chegou a ser abusada pelo namorado da mãe dela. Os tios da Maya mataram esse homem depois. Só que a Maya ficou bem traumatizada por esse momento, assim. E acabou que ela não queria falar mais. Ela ficava quieta e ela só voltou a falar aos 12 anos. Quando ela conheceu uma mulher negra que meio que despertou essa paixão que ela teria por poesia. E bom, aos 17, a Maya teve um filho. E ela tinha que sustentar esse filho. Então ela foi trabalhar. E ela foi a primeira mulher negra a pilotar um bonde na cidade de São Francisco. E bom, ela trabalhou em um monte de coisa. Ela foi dançarina, foi cantora. Nessa época ela já tá envolvida nessas coisas da arte, assim, sabe? Mas também, além das artes, ela se envolveu com a luta dos direitos civis. Que a gente tá falando aqui da década de 40 para 50, então esse período que tava bem tenso, essa questão toda racial. E ela até chegou a trabalhar ao lado do Martin Luther King, cara. Olha o tamanho disso. Aí em 62, ela vai lá pra África e tal. Ela tinha passado, se não me engano, pelo Cairo até, mas ela tá lá na África e começa a trabalhar como escritora e editora. E justamente quando ela tá lá, que ela escreve o mais famoso livro dela, que é uma obra autobiográfica, que ganha o nome de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. É um nome muito foda, tenho que admitir. É nome comprido também, igual o do Luiz Gama, que tem... O livro dele também tem um nome compridão. Esse livro fez um sucesso enorme, né? Quando foi publicado, se não me engano, em 69, alguma coisa assim. Acho que foi 69, mas fez um grande sucesso, né? Tornou o nome dela bastante conhecido. Depois disso ela ia se envolver bastante com questões mais políticas e tal, para campanhas de candidatos americanos. Eu não me lembro do nome de todos os candidatos que ela trabalhou na campanha, mas é gente pra caramba. E foi falecer em 2014, mas deixou um legado assim gigantesco. E bom, agora que falamos de uma americana, vamos voltar para o Brasil para falar de um escritor assim com uma vida bastante complexa, diria, que é o Lima Barreto. Algumas semanas atrás, se não me engano, foi o centenário da morte dele, aliás, e foi aí até que, aliás, que eu tive a ideia para fazer esse vídeo. E bom, o Lima Barreto nasceu em 1881, no Rio de Janeiro, e também era de uma família bastante humilde. A avó dele, né, era forreada, né, a família dele bastante humilde e tal, só que ele tinha um padrinho um pouco mais abastado, que acabou dando ao Lima Barreto essa oportunidade de estudar num colégio e tal, e ganhar essa bagagem de estudo, assim, que isso é importante para a vida dele. Assim, ele até chegou a ter uma chance de cursar uma faculdade e tal, mas ele acabou tendo que largar isso para ter que trabalhar, né? E em 1903, ele começou a trabalhar como funcionário público, ao mesmo tempo que ele escrevia alguns textos dele. Em 1905, daí, ele começa a trabalhar como jornalista, escrevendo para alguns jornais da época e tal. E em 1911, ele começa a publicar no formato de folhetim aquela que, pelo menos para mim, é considerada a melhor obra dele, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu adoro esse nome e é uma obra muito legal. Eu recomendo demais que você leia. Se eu não me engano, tem uma graphic novel que eles fizeram desse livro, que é muito boa também. Mas lê o livro primeiro também, depois que vai ler a graphic novel. Tem uma boa gama de obras dele pra se ler, mas essa que eu mais recomendo dele. Mas bom, o Lima Barreto tinha uma saúde assim muito frágil, sabe? Ele foi pra um monte de hospitais, até mesmo hospitais psiquiátricos e tal, porque a situação física dele era muito tensa, sabe? Ele acabou se viciando em álcool, isso só assim piorou a situação dele. Tanto que assim, que chegou no nível que em 1918 ele foi forçado a se aposentar porque ele não conseguia mais cumprir as funções dele direito, sabe? E uma coisa que eu descobri, que eu tava fazendo uma pesquisa sobre ele que eu não sabia, é que ele tentou entrar pra academia de letras 3 vezes e ele não conseguiu. O máximo que ele conseguiu foi uma menção honrosa, mas entrar mesmo, fazer parte disso, ter uma cadeira dele lá, não
não teve. Quando eu descobri isso, eu fiquei pé da vida. Cara, como assim, mano? Porque hoje em dia a gente vê essa... Poxa, é o Lima Barreto, é um ator, assim, bem conhecido até. Talvez não por todo mundo, mas é um cara que nas letras a gente conhece, a gente sabe quem é ele. Então eu fiquei bem, assim, puto e triste também, poxa. Devia ter dado esse lugar pra ele, porra. Dá uma cadeira pro cara, porra. E acabou falecendo em 1922, por causa de um ataque cardíaco, assim. E poucos dias depois, o pai dele também acabou falecendo junto. É um final de história meio triste pra alguém que tem uma obra assim, tão marcante, sabe? Dá aquela sensação de que ele merecia mais, assim. Bom, vamos agora para o nosso quarto escritor dessa lista, o escritor francês, o Alexandre Dumas. Torço pra estar falando certo esse nome de novo. O Dumas nasceu em 1802, e assim como o Lima Barreto, ele também era neto de escravizada. E bom, esse período que o Alexandre Dumas nasceu, meio complicado, né? 1802, tipo, na Revolução Francesa, Napoleão, não era um período muito bom pra estar ali, mas beleza, né? Ele também era de uma família pobre, mas deu o seu jeito pra se virar. Em 1816, ele começou a trabalhar como escrivão. E aí, em 1823, ele foi trabalhar pro Duque de Orleans, que provavelmente você já pelo menos ouviu falar nesse nome. Enquanto ele estava, né, trabalhando com o Duque de Orleans, ele começou a escrever as peças dele. Ele começou a ficar bastante conhecido por causa dessas peças, e seu nome começou a ganhar um peso. E aí, em 1844, ele publicou 2 dos maiores romances de capa e espada que ele escreveu, que são Os Três Mosqueteiros, que com certeza você já ouviu falar, e O Conde de Monte Cristo, que é um livro muito bom, uma história de vingança muito boa. Eu fui conhecer o Alexandre Dumas por causa do filme do Conde de Monte Cristo, que passava na Globo tarde pra porra, e eu assistia, né, eu era uma criança bem esquisita. E ele ficou muito famoso por causa disso. Ele se tornou um dos escritores negros mais famosos daquela época. Não era pouca coisa não isso. Mano, a gente tá falando do século XIX. Era uma época que ainda existia escravidão em muitos lugares, sabe? É um peso muito grande ter um escritor como ele, assim, fazendo sucesso. E bom, eu só acho que subiu um pouco a fama pra cabeça dele, né? Que depois que ele ganhou essa grana, ele construiu um teatro. Pouca coisa, né? Construiu um teatro. Mas se você achar pouco um teatro, ele construiu um castelo depois disso. Mano, um castelo! Você tá puta grana, você precisa construir um castelo? Pra construir uma casa já é caro pra porra. Imagina um castelo! Mas ele achava que ele tá podendo, né? Mas não, ele acabou falindo. Ele perdeu o castelo, o teatro dele se deu muito mal por causa disso. E aí, o que ele fez? Pelos próximos anos, ele viajou. Ele foi pra Itália, foi pra Espanha, Alemanha, Rússia, ele foi pra uma pá de lugar. Pra África, se eu não me engano, ele foi também. E foi de lá pra cá, ele cruzou um pá de país. Só pra fugir de credores, provavelmente. Deu uma treta, porque nessa época ele tinha uma amante que era bem mais nova do que ele. E o povo ficou todo... O quê? Como assim, bicho? Depois de um tempo ele, né, decidiu sossegar um pouco fácil e foi viver com o filho dele. Olha só o nome original do filho dele. Alexandre Dumas. Olha só que foda. Então o autor dos Três Mosqueteiros é o Alexandre Dumas pai, ok? Só pra lembrar que pra pesquisar às vezes pode parecer o Alexandre Dumas filho. Cacete, é complicado esse. Tanto nome, os caras botam mesmo. E justamente quando eu tava lá morando com o filho dele, que ele acabou morrendo em 1870. Bom, agora vamos pro último da lista. E o meu favorito, que quem acompanha o canal já deve saber quem é esse carinha que eu tanto adoro. Joaquim Maria Machado de Assis. O brabo. Ah, eu adoro ele, eu adoro. Começar, né, que a gente só tá falando aqui do maior escritor desse país, né? Fale o que quiser de qualquer outro escritor. Caguei. Machado ainda é o maior pra mim. Ah, mas e aquele lá? Foda-se. Pra mim é só Machado, tô nem aí pros outros. E bom, o Machado nasceu em 1839. E ele
assim como os outros, era também de uma origem mais humilde. A mãe dele, se eu não me engano, era negra e de Açores, se eu não me engano. Mas infelizmente, quando ele tinha 6 anos, a mãe dele acabou morrendo por causa de complicações de um parto. Isso impactou bastante a vida do nosso Machado. E bom, o Machado já escreveu, né, em 1856 um poema que ficou bastante conhecido chamado Ela. Depois trabalhou como tipógrafo, trabalhou de revisor, de crítico teatral. Então ele já estava envolvido nesse meio assim da escrita. E bom, aí em 1860 ele começa a escrever periódicos e vai ganhando um pouco mais de renome, sabe? Já foi assim, trabalhando nos seus... Já teve, né, como trabalhar nos seus textos. Ele tem uma grande gama de poemas e contos, né? Se você não conhece, eu recomendo que leiam. Traduções. Só pra lembrar aqui que ele foi o primeiro a traduzir o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, pro português do Brasil. Aliás, eu acho que é a melhor tradução. Eu adoro a tradução que ele fez aqui. Ele nunca mais. No final, maravilhoso. E em 1881, ele publica um dos seus mais famosos livros, e o meu preferido dele, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O primeiro vídeo desse canal é sobre esse livro, que eu adoro. Eu tenho esse livro aqui, a página já tá até amarela, tão antigo que é essa versão que eu tenho aqui em casa. Mas é muito bom, eu adoro, eu recomendo que leiam, aliás. Quer começar Machado? Comece por alguns contos, eu acho que é bom, mas se quer começar por um livro, leia o Memórias Póstumas primeiro, eu adoro. Não que ele não tenha outros grandes livros, né? Porra, ele fez Dom Casmurro, fez o Quincas Borba, então ele tem uma boa gama de livros aqui, mas eu prefiro Memórias, eu acho mais legal. E ele conseguiu um bom sucesso, assim, um bom renome pra ele, sabe? Ele foi reconhecido, mesmo ele sendo negro, gago e sofrendo de ataques epiléticos, que era um problema sério que ele passava. Vale lembrar ainda que ele esteve envolvido diretamente com a abolição da escravatura no Brasil. Tem uma foto lá que mostra o dia que, né, a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea e tal, e dá pra ver o Machado lá. Dá um zoom lá, você vai ver o Machado lá. Então ele já estava envolvido nisso também. Então não é pouca coisa não. Em 1896, ele foi um dos principais fundadores da Academia Brasileira de Letras. Olha só, e ele ocupou a cadeira 23 dela. Então é outra coisa que ele deixou aí de legado pra ele. Não foi só a escrita também, foi esse movimento com a abolição, a questão da academia. Então, olha o peso que esse cara tem, mano. E bom, ele veio a falecer em 1908. E aí começou um outro, digamos, martírio envolvendo ele, que é a negação da negritude dele. Cara, é complicado, porque durante basicamente um pouco mais de um século, os caras não aceitavam que o Machado era negro. Eles sempre que tinham chance retratavam ele branco. Tinha alguma foto dele, os caras estouravam o brilho para deixar ele mais claro possível. Cara, teve até lá por 2010, eu acho, mais ou menos, teve uma propaganda da Caixa que mostrava um Machado de Assis branco, velho. Branco. Olha isso. Foi um sufoco ferrado pros caras conseguirem descobrir que ele era negro mesmo. Achar uma foto dele que não tivesse tudo um brilho estourado assim. Mas conseguiram achar. E deu pra ver que ele é assim, negro. E, nossa, cara, que suplício foi, mano. Pra só descobrir qual era a cor verdadeira da pele do Machado, sabe? Os caras não conseguiam simplesmente aceitar que o maior escritor desse país era negro. Pra eles não. Ele tinha que ser branco de qualquer jeito. Pra ver o nível que é o preconceito do Brasil, que existe até hoje. Não tem como negar isso. Tem um monte de gente aí, né, que... Não, o Brasil não é preconceituoso, o Brasil não é racista. Porra, é racista pra caralho, pô. Não vem com essa pra cima de mim, não. Se vier com aqueles textinhos de Morgan Freeman lá de... não, consciência da humanidade, sei lá o quê. Mano, tomar no cu, Porra, não venha com aquela... Porra, eu adoro Morgan Freeman, os filmes dele são maneiros, mas... Essa merda fudeu o mês da consciência negra é legal, né? Que é um saco toda hora ouvir isso. E bom, esses são apenas 5 escritores negros que eu trouxe aqui pra vocês. E eu queria demonstrar aqui, primeiro, a dificuldade que foi pra eles conseguirem chegar nesse meio das letras. Pensa só, a maioria deles
nasceu quando ainda tinha escravidão, sabe? Eles tiveram que lidar diretamente com esses problemas, sabe? Eles saíram de baixo, eles não nasceram de famílias ricas, eles vieram da pobreza e conseguiram chegar onde eles chegaram, sabe? Se tornar esses nomes eternos da escrita mundial. Todos eles vieram de família pobre, tem algum parente, uma mãe ou uma avó que foi escravizada, senão eles próprios, no caso do Luiz Gama, que vieram de baixo, que encararam o racismo, mas conseguiram alcançar um renome na história. Mas bom, pessoas, por hoje é isso. Me sigam nas minhas redes sociais, que devem estar passando aí na tela, principalmente no Instagram. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Pega esse vídeo e manda para algum amigo seu que possa gostar do assunto. E se ele não gostar desse vídeo, tem vários outros aí que ele pode ver também, se tiver interesse. Mas bom, por hoje é isso. Até!